Entre as denúncias de assédio moral, algumas descrições que foram feitas, que tinha funcionário superior aqui que criticava a concessão de licença maternidade, por exemplo, ou ameaçava exonerar as pessoas, ou desqualificava o trabalho das pessoas. Quem defende a gestão anterior também afirma que, em várias situações, o que a gestão anterior estava tentando era colocar as coisas na linha e fazer com que a pasta produzisse. Você tinha aqui um perfil, o Silvio Almeida, um ministro que tinha metas a serem alcançadas. Pela resposta que a senhora deu agora, dá para entender que a senhora está separando o joio do trigo, ministra, é isso? É isso. Eu acho que nós precisamos falar mais sobre isso, né? Porque essa pauta do assédio moral, eu falo, o Brasil, durante muito tempo, a gente silenciou sobre muitas coisas. É uma estratégia, inclusive, eu vou dizer assim, é uma estratégia para perpetuar a opressão. Mas precisamos falar sobre assédio moral, inclusive para que essas distinções sejam feitas, para que as pessoas compreendam e para que a gente também não entre numa onda de denuncismo, de denúncia vazia. Então, é muito importante isso. Eu acho que a gente precisa ter escuta, institucionalidade, apuração, responsabilidades. Assim como um governo, ele tem objetivos, ele tem programas, ele tem metas e isso precisa ser cumprido. E aí, quem é que faz isso? Os servidores, os trabalhadores da pasta precisam ter esse compromisso coletivo, porque a entrega não é para a ministra ou para o ministro, a entrega é para o país. Então, a nossa responsabilidade é com a população. Elisa? Vamos aqui, então, a nossa última pergunta com Pedro Duran e já me antecipo agradecendo novamente a presença da ministra. Muito, muito importante podermos ouvi-la e a senhora conversar com a imprensa aqui com a CNN Brasil. Pedro, por favor. Obrigado, Elisa. Ministra, super obrigado pela conversa aqui com a gente na CNN. Acho muito importante que a gente tenha esse bate-papo. Essa crise no Ministério dos Direitos Humanos acaba levando a gente a nos questionarmos na relação ou na correlação entre teoria e prática, discurso e realidade. E por que eu digo isso? O Ministério dos Direitos Humanos tem um dos orçamentos mais baixos da esplanada dos ministérios hoje. No início do ano passado, o presidente Lula decretou, sancionou um programa de combate ao assédio no governo federal. E aí você vê todos esses escândalos acontecendo dentro do ministério que cuidaria dessa questão. E quando a gente fala de orçamento, a capital do teu estado, Belo Horizonte, tem uma população em situação de rua que multiplicou por 3 vezes nos últimos 10 anos. Mais de 5 mil pessoas. Esse é um dos objetos de discussão e é uma das missões do Ministério de Direitos Humanos. Cuidar das pessoas em situação de rua, e essa população tem crescido muito no Brasil. Mas o orçamento para isso no Ministério de Direitos Humanos é muito pequeno, são 10 milhões de reais, perto de um orçamento de um ministério que já é pequeno. A minha pergunta é, o Ministério de Direitos Humanos e essas ações, elas realmente vão ser fortalecidas durante a sua gestão com mais dinheiro, com mais orçamento, com mais cuidado? Ou a gente vai assistir a uma diferença entre aquilo que deve ser priorizado, ou o discurso do governo, e o que a gente vê na prática? Bom, primeiro eu vou dizer sobre essa resolução que você disse sobre assédio. Quando eu falo da institucionalidade, o que eu avalio? É tão importante ter resoluções e ter marcos, porque muitas vezes são essas resoluções que encorajam as pessoas a poder denunciar, né? As pessoas têm que saber onde, em que lugar denunciar. Então, é importante as normativas, é importante a transparência de como que o processo ocorre na institucionalidade. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu era vereadora em Belo Horizonte e estou saindo de um cargo de deputada, acompanho o debate da população de rua, nós enfrentamos aí uma luta muito grande na época da pandemia, acompanhei aí o movimento de luta que acompanha a população de rua, e essa é uma pauta do Ministério. E é claro, né, quando a gente chega no Ministério, acho que a primeira tarefa do ministro é começar a bater na porta. Eu falo, eu nunca vi ministro de área temática se dar bem com os ministros da área econômica, da fazenda, porque todo o tempo nós estamos aqui pressionando por investimentos. Essa é uma área fundamental, é uma área que está posto no Brasil, que a gente precisa ter ações efetivas. E, é claro, eu vou bater na porta para pedir uma ampliação do orçamento. Eu compreendo também
que nem tudo a gente faz com orçamento direto do Ministério. Vou dar um exemplo do Viver Sem Limites. É um programa que tem um orçamento muito maior do que o do próprio Ministério. Mas parte desse orçamento é executado no Ministério da Educação. Parte desse orçamento é no Ministério de Desenvolvimento Social, no Ministério da Saúde. Então, eu penso que uma agenda para a população de rua precisa ampliar o orçamento do Ministério, mas muitas vezes a gente precisa fortalecer o orçamento para essa população dentro de outros ministérios que têm tarefas específicas a cumprir. Mas essa luta é minha, pode ter certeza. Vamos trabalhar muito para que a gente possa ampliar o acolhimento, a atenção, num tema que é muito complexo, que é a população em situação de rua hoje no Brasil. Porque me parece que muitas vezes a gente fala população em situação de rua e nesse meio a gente tem casos muito distintos, que estão na rua por situações muito diferentes. Em Belo Horizonte, por exemplo, eu vi crescer o número de famílias inteiras, né? Pai, mãe, criança, em situação de rua. Por quê? Porque não conseguem pagar um aluguel. Então, nós precisamos olhar para essa população, compreender as diferenças, porque nós temos que ter políticas diferenciadas de acordo com as diferentes situações. Ministra, a senhora já tem assim, um programa novo, algo que a senhora queira anunciar? Porque, no resumo da ópera, parece que os direitos humanos do Ministério de Direitos Humanos estão arranhados, né? A senhora está recebendo muitas denúncias, muitas reclamações, mas tem uma pauta gigante para todo o Brasil. Para encerrar essa nossa entrevista, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. O que tem de novidade aqui dentro da pasta? Basília. Além da ministra. Não, eu acho que o que tem de novidade é essa perspectiva de construção de uma nova cultura institucional. Um compromisso com as áreas. E aí eu tenho falado muito com a Basília, gente. Falei, Basília, me dá um tempo, porque nós estamos fazendo... Gente, a minha primeira tarefa era fazer um diagnóstico das emergências. O que eu preciso fazer nos próximos 15 dias para o Ministério não parar. E é tipo assim, eu preciso assinar um documento, eu preciso assinar uma resolução, eu preciso garantir um pagamento, né? Mas agora nós vamos descer em todas as áreas, estamos produzindo essas mudanças, mas em breve eu vou ter notícias para vocês e, claro, quero manter esse canal de diálogo com vocês da CNN, do Brasil, para acompanhar o que vamos fazer aqui nesse Ministério. E, é claro, precisamos debater direitos humanos no Brasil. Porque, olha, não dá para a gente ficar pensando em direitos humanos, parece como uma pauta que flutua sobre as pessoas. Direito humano é isso, é moradia. Direito humano é acesso à educação. Direitos humanos é acesso à saúde, é vida digna. É eu não ter a minha vida ameaçada porque eu estou lutando para o meu território. Então, nós temos uma agenda grande aqui, gigantesca, e eu espero que a gente consiga fazer muitas entregas.